Você comentou já que quando tem podcast, Evocast, o que acontece que você comentou? Fala para nós aí, vamos conversar sobre isso. Eu sempre, eu sempre tenho dificuldade para entrar. É uma coisa interessante, é uma coisa impressionante. Mas Interessante. não é, o Zoom não é uma ferramenta que eu não tenha costume. Atenção, que no meu trabalho eu utilizo o Zoom. Mas todas as vezes que é o nosso podcast, o Evocast, eu tenho sempre dificuldade para entrar. Quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente percebe uma dificuldade, a gente percebe que é um padrão que se repete. Tipo, sempre que eu vou fazer isso, acontece isso. Qual que é o pensamento que eu tenho quando eu penso no Evocast? Que eu vou participar de um podcast no sábado. Qual que é o pensamento que vem na minha mente? Eu vou te dizer da sensação de hoje, que Uhum. é assim, eu já não me lembro quando foi a última vez que eu participei, mas muito provavelmente deve ter para uns 3 meses já, Júlio. A última vez que eu participei, eu acho que foi com a Vera. Ah, legal. E dá sempre aquela tensão do tipo, como é que vai correr, como é que vai ser. O que eu Eu vou quero, falar? sim, eu quero estar sempre o mais natural possível, que é para as pessoas perceberem que isso não é uma coisa. Tudo bem que só por ser ao vivo já dá para as pessoas saberem que não é nada É, ensaiado, que nós estamos aqui porque nós realmente acreditamos nisso e nós estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo através do Evolua. E eu acho que tudo isso e toda essa tensão faz com que as coisas não funcionem. A gente vai atraindo aquilo. pois é. Se nós for perceber, sempre que eu tiver pensamentos que me causam dúvida e preocupação, eu altero meu comportamento. Verdade. Faz sentido, não? Faz sentido. Por exemplo, quando eu fui convidado para fazer uma palestra, agora eu aprendi, óbvio, né? Mas, tipo, depois de muito tempo treinando. Antigamente eu ia pensar assim, o que será que vão falar da minha palestra? Será que eles vão gostar? E se eu não me sair bem? E se der um branco? E se der um apagão? E se não sei o quê? Então, todos esses pensamentos são pensamentos de paradigmas, quem está no Evoluindo sabe. Então, como o pensamento do paradigma, que são pensamentos automáticos, ele te deixa com dúvida e preocupação, no inconsciente, você sente medo. E aí, parando para pensar um pouquinho, se eu tenho um medo no inconsciente, qual impulso de ação essa energia vai fazer eu tomar? Por exemplo, se eu estou tranquilo, eu chego mais cedo, eu me preparo, eu me organizo. Quando eu estou É, confuso, eu perco a organização. A primeira lei do universo é a ordem. Então, quando eu tenho ordem na mente e tenho um planejamento, tudo funciona. Quando eu estou com pensamentos de dúvidas e preocupações, principalmente será, o e se, eu não tenho ordem, eu tenho confusão. A confusão é como se ela tirasse a nossa clareza. Faz sentido, não? Eu sei uhum. o que eu tenho que fazer, tudo certinho, é simples, é fácil, mas fico meio bagunçado. É a falta da ordem. E aí a gente trazendo a ordem para eu saber. Como é que eu sei se a minha mente está em ordem ou não? O que você me diz, Jack? É, para já, quando você pensa em ordem, você já começa a tentar organizar tudo, né? É. Mas tem outra questão, Júlio. Você faz essa pergunta e eu já me coloco outra pergunta. Ah, Às vezes você pensa que está em ordem, acontece qualquer coisa, você nem pá, afinal não está tudo em ordem. é. Mas eu acredito que o fator a mente está em ordem é quando você vive com tranquilidade. Você não tem Sim. aquela coisa. Eu passei muito e eu Muitas falo, coisas para fazer, né? Ao mesmo exato. tempo. E eu passei por isso e eu vou sempre falar disso, porque uma coisa que eu tinha comigo era a questão da pressa, do tá pensando como é que vai ser, como é que será. Era tudo muito acelerado. E para eu controlar, isso levou pelo menos uns 3 ou 4 meses. Que bom que conseguiu controlar. Porém, como eu estava falando, para a gente saber se está em ordem ou não, é bem fácil. Se você olhar para o teu carro agora, o que o teu interna do carro diria? Porque quando a gente está meio desordenado, normalmente a gente começa a desorganizar as coisas ao nosso redor também. Da mesma É, forma que se eu quero é, entender um paradigma, eu tenho que olhar para o resultado, se eu quero entender se eu tenho ordem mental, é só eu dar uma olhada aqui para o meu escritório. Por exemplo, agora eu estou vendo que ele está um pouco bagunçado também. Então, o que eu faço? Se eu percebo que as minhas coisas estão bagunçadas, consequentemente a minha mente não está 100% em ordem. Então, quando eu começo a organizar as minhas coisas,
automaticamente a minha mente vai organizando também. Então eu posso fazer esse simples exercício. Chego em casa, começo a olhar as coisas, porque assim, a gente não percebe. Você coloca uma coisa em cima de um negócio, você deixa um negócio em cima da mesa, sabe? Aí tu deixa um calçado no canto, aí você vai deixando tudo desorganizado. Então, para a gente saber se a nossa mente está ou não em ordem, é olhando para o nosso ambiente. E às vezes eu faço isso, eu paro, olho aqui e falo, opa, tem que dar uma organizada. E você vai se reorganizando, porque o desenvolvimento já que é diário. Você não vai aprender uma coisa e tá pronto, tá resolvido. Não, você vai aprendendo, vai aplicando, vai aprendendo, vai aplicando, tem um alto, tem um baixo, tô animado, tô desanimado, mas você continua. Essa é a pegada.